quanto à observação do muco cervical ou do muco vaginal, né? É importante a gente ter em mente uma coisa que é, a respeito de muco, que é, primeiro, toda a vagina normal produz secreção. Todo o colo normal produz secreção. Então, ter secreção na vagina, ter secreção que aparece na calcinha, desde que essa secreção não tenha um cheiro ruim, um odor fétido, que tenha um mau cheiro terrível, ou que a gente esteja sentindo ardência, coceira, irritação, a secreção que aparece na nossa calcinha, que não tem cheiro, que vai mudando ao longo do mês, é a produção normal de secreção pela nossa vagina e pelo nosso colo uterino, tá? Isso é uma coisa bem importante. Ao longo do mês, para mulheres que já estão há um tempo sem uso de hormônio nenhum, a gente percebe as mudanças nessa secreção que sai da nossa vagina. Só que essa secreção pode ser alterada por um sem número de coisas. Então é importante que quando a gente vai fazer a observação do muco, a gente atente para todas as questões que estão relacionadas ao nosso dia a dia, para não confundir um muco muito alterado com algum comportamento nosso. Exemplo, se eu tô com alguma febre, porque eu tô gripado, eu tô passando por um período, por qualquer doença que seja que aumentou a temperatura do meu corpo, por exemplo, o meu muco muda. Porque se meu corpo tá mais quente, o muco inevitavelmente vai ficar mais fluido. Ele fica mais aquoso. No verão, então, que as temperaturas externas são maiores, o muco é mais aquoso. No inverno, a tendência é que o muco seja menos aquoso. Certo? Então, essas pequenas variações que são tanto externas quanto do nosso próprio corpo ou do comportamento podem interferir. Mulheres que têm o hábito de fazer higiene íntima, né? E lavar por dentro, primeiro que lavar por dentro da vagina não precisa, tá? A gente faz uma lavagem com sabão neutro por fora, nos lábios vaginais, delicadamente. Não é uma região que tenha que estar sendo lavada internamente o tempo todo, porque suja, porque isso, porque aquilo, isso tudo é crença. Isso é mito, a gente lava os lábios externamente na hora do banho, de preferência com sabão neutro, e é isso. Mulheres que estão acostumadas a fazer grandes higienes íntimas e lavar por dentro e passar ducha por dentro, já mudam a produção de muco, a observação já não vai ser uma observação normal da produção de muco, porque aquilo tá sendo lavado o tempo todo, tá? Às vezes algum tipo de alimentação que é mais inflamatória, se a gente teve um jantar à noite que a alimentação foi super inflamatória, no outro dia, quando eu vou perceber minha secreção, ela já é diferente, assim como a temperatura basal também vai ser diferente. Então existe uma série de coisas que pode alterar a produção do nosso muco vaginal e cervical. Doenças, como eu falei, alterações alimentares, a higiene pessoal de acordo com como ela é. Se a gente está com qualquer questão relacionada ao uso de hormônios, por exemplo, isso já muda completamente. Mas vamos pensar em mulheres que não estão com nenhum problema para a gente poder fazer a nossa observação diária. A gente começa a observar um muco sempre assim. Meu ciclo começa no primeiro dia de uma menstruação. Então, os primeiros 5 dias, mais ou menos ali, eu não tenho produção de muco. Eu tenho sangue que sai de dentro do meu útero e eu observo a minha menstruação. Terminada a menstruação, a gente passa alguns pouquinhos dias sem ter secreção. E à medida que vai passando o tempo, a partir do 6º, 7º dia do ciclo, a gente começa a perceber uma secreçãozinha que começa a aparecer, que ela em geral é mais transparente, mais aquosa e transparente, tipo uma clara de ovo. E essa secreção vai aumentando com o passar dos dias e vai se tornando cada vez mais elástica, a ponto de que quando a gente chega no período ovulatório, que é o período que a gente está interessado em entender, que é o nosso período fértil, essa secreção é tão elástica que se eu pego ela, eu escolho um horário do dia para pegar na entrada da vagina a secreção, ela é tão abundante e elástica que eu chego a conseguir ver a elasticidade dela até 10 centímetros, assim, eu consigo abrir a secreção. Uma clara de ovo que não rompe, eu tô com a secreção aqui e eu estico ela até 10 centímetros, mais ou menos. Essa é a fase, a secreção mais elástica, mais transparente, tipo uma clara de ovo, com uma elasticidade enorme, a secreção mais característica da nossa fase fértil, da nossa fase ovulatória. Essa secreção é desta forma na fase ovulatória para facilitar com que o espermatozoide suba, ascenda da vagina para o útero, do útero para as trompas e que possa encontrar o óvulo e fecundar o óvulo.
Então, essa secreção do período fértil, que é essa secreção bastante elástica e abundante, tem mulheres que chegam a dizer, nossa, eu sinto, chega a escorrer às vezes, quando tiro a calcinha, escorre a secreção na perna. Uma secreção abundante, bastante elástica, é a nossa secreção de período fértil, que facilita com que o espermatozoide encontre o óvulo e haja a fecundação. Passado o período ovulatório, então mais ou menos 2 dias depois do nosso período ovulatório, a secreção começa a ficar mais densa, ela muda para uma secreção mais grossa, uma secreção mais branco-amarelada, que é quase como um tampão, que serve na realidade para que, se eu engravidei, ela tapa a região do colo uterino, ela faz um tampão mesmo naquela região e protege a gestação que está começando. Se caso não acontecer de eu engravidar, quem vai romper esse tampão e fazer com que ele desapareça vai ser o sangue menstrual que vai descer em torno de 14 dias depois que a gente ovula. Lembrem que eu falei que a segunda fase do ciclo, que é do período ovulatório até o período de eu começar a sangrar de novo, ela é em geral fixa. A gente, em geral, mais ou menos 14 dias depois que ovulou, a gente menstrua. Então eu ovulo, não engravidei, mais ou menos 14 dias depois eu menstruo. Então a mudança do muco, ela é sempre mais ou menos da mesma forma na gente. A gente sangra, passa pouquinhos dias, começa uma secreção clara de ovo, que vai aumentando em quantidade, vai se tornando mais elástica, mais elástica, mais elástica. No pico de fertilidade, quando eu tô ovulando, ela é uma secreção extremamente elástica, que eu chego a conseguir, tão elástica que eu chego a conseguir abrir ela na minha mão e ela não rompe 10 centímetros. Depois disso, muda para uma passou a ovulação, muda para uma secreção mais brancacenta, mais grosseira, mais ela é mais tipo meio farinhenta até assim, que algumas mulheres percebem, tem uma secreção branca na minha calcinha. Essa é a secreção de segunda fase, é o muco da segunda fase do ciclo. Até que a gente ou descubra que está grávida e esse tampão se mantém até a hora do parto no colo, ou eu vá menstruar de novo, certo? Então, para a gente observar o nosso muco, a gente pode todos os dias no mesmo horário, por exemplo, pela manhã, eu vou fazer a minha higiene, eu pego um pouquinho com o meu dedo, um pouco da secreção na entrada da vagina. Eu coloco o dedo na vagina, eu pego um pouco da secreção e eu observo como é que ela tá. Ou no final do dia a gente consegue ver na calcinha também, quem já tá mais acostumada a observar seu muco e já tá há muito tempo sem usar hormônio, consegue perceber muito detalhadamente essa mudança, essa variação toda no muco ao longo do mês, certo? Então, para observação do muco é isso.